Bem, nós estamos falando dos três aspectos para você aprender a receber nesta vida. Likabel é receber. Seria a única coisa que o ser humano devia aprender na vida, porque nós não recebemos. Então, para isso, existem três aspectos que eu abordo no curso, que é a... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que são, né? Eu escrevi até um artigo a respeito disso. E ele deve estar por aqui. E a iluminação aqui também não está legal. Vamos ver agora se eu acho que o artigo, primeiramente. Achei que está acessando. Então, primeiro aspecto. Natureza integral das coisas. Vamos abreviar por NIC, porque o que nós percebemos está apenas no chamado mundo dos reinos. É um mundo material. Esse mundo materializado. Então, se vê aqui, desde pedras, cachoeiras, marés, água, sal, sol, lua, estrela, reino inanimado. Você vê árvores, você vê animais, as mais diversas espécies paramadas pelo globo. Nós temos ideia de que animais, plantas e animais só existem neste planeta, né? Terra. E então, de modo que tudo que você percebe está no chamado mundo material, mundo dos reinos. Inanimado, vegetativo, animado e falante. Somos nós. Esse é o mundo chamado pelos hebreus, e eu já disse a razão pela qual nós comentamos muito alguns termos em hebraico, no idioma hebraico, porque são os judeus, os hebreus, que nos legaram os escritos cabalísticos, que, muito embora tenha sido uma sabedoria manifestada em toda parte da terra, chegou a nós através dos hebreus. Esse mundo, portanto, é o Lamazé. Em hebraico, é este mundo. Então, com raríssimas exceções de pessoas, nós não podemos perceber o universo dos mundos, chamado de Ulam Rabá, mundo vindouro. É uma coisa que está além de nós. Os hebreus legaram para nós a Bíblia, mas nós não temos percepção nenhuma de espiritualidade. Tudo que nós sabemos é a respeito de algo, alguém que falou, alguém que escreveu, disse que é assim, mas não é você, não é a sua verdade. Isso é um aspecto, portanto, a natureza integral das coisas. Nós percebemos parte. O segundo aspecto é o plano mestre da criação, o PMC. Tudo que nós percebemos nos reinos e, eventualmente, nos mundos, ele vem de apenas uma coisa criada, que é um desejo genuíno, espontaneamente criado. Há um verbo aqui, um verbo hebreu, bará, que é um verbo hebraico que significa criar a partir do inexistente.
criar a partir do inexistente. É lógico que a nossa mente não alcança uma coisa dessa. E tudo que você for criar, você vai criar a partir de algo. Então você vai somar, subtrair, multiplicar, dividir, para se tornar um outro algo. Mas vai trabalhar com algo que já existe, né? Então esse é o verbo assar ou yatsa, que significa criar a partir da existência. Significa transformar, portanto, não é criar. Então, isso provém de um desejo que se desenvolve através de 4 mundos e chega a uma criatura completa, ou seja, um certo arbítrio de construir algo. Para isso, tem que ter um lugar. Não é mais aquilo, digamos, abstrato, os mundos abstratos, mas um mundo onde ele possa se perceber e perceber a realidade que o cerca. Há aí uma pequena consciência, ainda que incipiente. Não há nada aqui, não há criatura, não há nada. Ele está se tornando uma criatura única, exclusiva. Então, ele é obrigado a criar um alala, um lugar, no qual ele possa existir em 4 realidades evolutivas, que começam com algo inanimado, uma pedra, por exemplo, uma estrela, algo que não tem vida. E, segundo o desejo de receber, cresce e vai se transformando as realidades. Então, inicialmente, ele quer existir, existe no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal e, finalmente, no reino falante, que é um humano. Então, nós estamos inconscientes disso, mas é isso que está aí na completude das coisas. Então, você tem uma consciência de que você imagina, você pensa, você percebe, mas é parcial, não é total. Essa percepção deixa muito a desejar. E é por isso que você, não conhecendo a realidade, o plano mestre da criação, nem a natureza integral das coisas, você peca. Ou seja, você não recebe. A única coisa que você está aqui é para receber, para cumprir o quê? O plano mestre da criação. Que é assim que tudo foi construído. E um terceiro aspecto são as leis fixas, as leis eternas, imutáveis, justas e universais. Então, as nossas pesquisas de campo, as nossas experiências, a documentação disso, as nossas práticas, desenvolvidas desde o ano de 2005, revelaram 7 leis fixas que comandam absolutamente tudo, desde a criação, a partir da inexistência, e a transformação a partir da existência. Criação a partir da existência. E nós não somos, poderemos ser capazes de imaginar, ou mesmo perceber, e essas leis percebiam a maior porção da realidade, mas essas leis não devem ser contrariadas, apesar de nós termos um certo arbítrio para isso. Mas a natureza vai te pegar lá na frente, porque essas leis não podem ser contrariadas. A natureza não dá saltos, mas também não para. Você pode dar um salto e contrariar a natureza, contrariar essas leis fixas. No entanto, há um retorno para isso. Então, portanto, antes mesmo de começar a sua iniciação espiritual, você pode exercer a sua intenção ao receber agora mesmo. E siga esse princípio que vou comentar agora, através de um ditado muito
preciso do sábio Hilel de Israel, que é um rabino judeu. Ele proclamou o seguinte, para a posteridade: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? E se não agora, quando? Então veja que uma coisa que fica patente aqui, que o tempo é agora, não é depois. E nem no passado também. Então, o primeiro conselho, conselho 1, olhe para a sua vida e sinta-se nela um desejo de suprir uma necessidade que está presente ou uma carência percebida para depois, ou mesmo um desejo ou uma vontade ainda não satisfeita. 2, reflita a quem esse suprimento favorecerá. Somente a si mesmo? Não só a si mesmo? Ou uma porção maior da realidade? Gente, animais, plantas e o meio ambiente inanimado. Pedras, cachoeiras, sol, lua, estrela, água, sal. E decida por esta última opção, a opção 2. A opção C do item 2. Ainda que isso contrarie você. Porque quem é que está sendo contrariado? É o ego, que aciona a idealização. De modo que se você escolhe a opção C, ou seja, uma porção, aquela opção que favorece a maior porção da realidade, essa é a posição correta. Isso faz com que você se julgue merecedor. Você não estará somente recebendo, mas também está doando no mesmo ato de receber. Porque ao receber, você está favorecendo o cumprimento do plano mestre da criação. Está recebendo para o Criador, está recebendo para a criação. Isso faz merecedor. O seu coração entenderá isso. Então, isso não só cumpre o plano mestre da criação, mas também a sexta lei fixa que nós descobrimos, que diz o seguinte: o desejo de receber deve cumprir o plano mestre da criação. Agora, dentro da natureza integral das coisas, Nick, você vai definir onde está o objeto do suprimento, da carência, necessidade, desejo, vontade, ou até mesmo capricho insatisfeito. Terrai. Que isso seja para a vida, não é mesmo?